Pega a Visão. São 8h17, como anunciei para vocês, o Pega a Visão de hoje com o advogado especialista em direito do consumidor, nosso querido Cleiser Alves, ele que já participou de outros programas aqui da Super Rádio Tupi, nosso amigo Sérgio Luiz. Através do Sérgio eu conheci o Cleiser, que se tornou meu amigo também, e não é por isso só que ele está aqui não, por causa da competência do Cleiser, um excelente advogado. E esse assunto, rapaz, é um assunto que eu acho que é interessante para todo mundo. Em algum momento da vida, você viu o seu direito, pelo menos, sendo desrespeitado em algum momento, em alguma situação. E aí, o que faz nessa hora? Como é que você se protege? É por isso que o Cleiser Alves está aqui, doutor Cleiser Alves. Muito obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, que honra estar aqui. Eu amo a Rádio Tupi. Rádio Tupi, o Brasil ama você. Poxa, que honra poder estar sentado aqui com o meu amigo Cristiano Santos, com a Patrícia e com essa audiência extremamente relevante, né? Pra gente falar um pouquinho, tentar, de alguma maneira, ajudar os nossos ouvintes aí. É isso aí. Qual a importância do Código de Defesa do Consumidor e como que a gente pode popularizar isso, Cleiser? Porque eu não acho popular. Eu não sei exatamente o que está no código. Mas o código está à disposição de todo mundo. Porém, eu acho a linguagem difícil. Acho a linguagem meio... Eu não sei se eu sou limitado ou a linguagem é meio difícil. Eu acho que não tem aquela coisa popular para todo mundo ler e entender de fato. A questão do Código de Defesa do Consumidor, a lei 7.089 de 90, trouxe, vamos dizer assim, uma relevância no ambiente jurídico muito grande. Por quê? Porque até 1990, o consumidor e o fornecedor, eles, entre aspas, faziam o que queriam. Né? Como não tinha o Código Civil, é claro, mas ele era muito aberto, muito amplo. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para exemplificar aquilo que o fornecedor pode, aquilo que o consumidor pode e, de certa forma, balizar a relação entre eles. Realmente, não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas todos os códigos, eles têm essa linguagem um pouco rebuscada, né? Um pouco juridiquês, que é tão questionado. Mas assim, por mais difícil que seja esse entendimento, é importante que se leia o código, né? Principalmente os 20, 25 primeiros, que falam bastante desse relacionamento mais próximo, consumidor-fornecedor, e ali realmente tá as bases para que exista um negócio jurídico e para que, obviamente, o consumidor ele possa entender os seus direitos e também os seus deveres. Muito bem. Como é que era essa relação, como é que era antigamente, antes do CDC? Você já falou mais ou menos, então cada um fazia... Mas como assim cada um fazia o que queria? Eu te ofereço um produto e aí eu não te entrego esse produto e aí você não tinha como recorrer? Era mais ou menos isso? O Código Civil, ele dava alguma noção do que era possível e necessário. Mas, principalmente em relação aos prazos, não era limitado. Então, tipo assim, eu vou resolver. Mas quando você vai resolver? Eu vou resolver quando eu puder resolver. E aí a pessoa às vezes morria e não via a parada resolvida. Exatamente. O código veio nortear um pouco isso. Você vai ter que resolver em 30 dias. Você vai ter que resolver em 90 dias. Né? Então, não apenas isso, mas também a questão dos direitos e deveres, no sentido de que o consumidor, em algum momento, ele achava que podia tudo. E o fornecedor não podia nada. Mas essa é uma coisa que era vendida, uma fala vendida para o próprio consumidor, né? Todo dono de padaria, dono de mercado falou, a razão é sempre do cliente. Então eu acho que vender isso, que a razão é sempre do cliente, encheu o consumidor dessa certeza de que não, aqui eu posso tudo e eles estão aqui para me servir e tudo mais. E aí tem uns que são realmente desrespeitosos, né? A relação não é muito mais ou menos por aí. Esse achismo trouxe muita dificuldade em relação aos negócios jurídicos, principalmente em relação ao fornecedor. Tipo assim, nós precisamos do fornecedor, no sentido de que nos apresente algo bom e ele também é o responsável por dar emprego, ele é responsável por movimentar a economia. Então, quando esse jargão que diz que
a razão é sempre do cliente, não é verdade. E o consumidor estava um pouco acostumado com isso. Tanto que por qualquer coisa ele acionava a justiça, né? E como havia era vago, né, em relação a essa questão do consumidor com o fornecedor, o juiz ele tinha que analisar e meio que decidir por si próprio, né? Essa lacuna atrapalhava bastante. Com o código, não. O código colocou cada pessoa em seu lugar. Okay. O consumidor pode muito, mas ele não pode tudo. Ok. Por outro lado, o fornecedor pode muito, mas ele não pode tudo. Tá, e aí? O que eu posso dizer que o meu direito ele foi desrespeitado? Em que momento eu decido ir para a justiça? Porque também, como você mesmo falou, não é tudo que a gente vai levar para a justiça também. Eu comprei um saco de arroz que veio furado. Eu não vou para a justiça por causa disso. Eu posso ir lá, aí tá, não trocaram esse saco de arroz. Eu também não posso ficar no prejuízo. Se veio furado, alguma coisa aconteceu. Quem foi que furou? O que aconteceu? Mas e aí, cara? Tem uma lacuna aí que às vezes pode acontecer. Nesse período de eu pegar o arroz lá no mercado, ir para casa, ele pode ter furado no meio do caminho. Como é que eu vou provar que eu já peguei ele furado? É aí que a justiça entra e como que eu vou chegar lá? Eu acho que eu tenho até vergonha de falar com o juiz, seu juiz, eu tô aqui por causa de um saco de arroz que foi furado. Cara, mas que pergunta ótima. Você é fera demais, né? A realidade é que o acionamento da PESA, eu gostaria de falar outra coisa, porque eu sou advogado, né? Então fala advoguês e depois você traduz. Tá, vamos lá. O acionamento jurídico, você acionar a pesadíssima máquina judiciária, só pode acontecer em duas situações. Se você tiver minimamente as provas, e depois que você esgotar todas as soluções administrativamente. Então, antes de chamar a pessoa do juiz, né? Porque a justiça é cega. Não é cega, mas ela tem uma tarja nos olhos. É para você retirar aquela tarja, para você chamar a atenção dela. Olha que legal. Mas você só pode chamar a atenção da senhora juíza depois que você esgotou todas as possibilidades com o fornecedor. E tudo isso gerando provas, claro, né? Porque a justiça ela é objetiva. A justiça exige prova. A tua palavra para mim, como meu amigo, vale muito. Ok. Mas a tua palavra para o juiz não pode ter valor, porque o juiz precisa trabalhar com provas. A justiça é objetiva. Por isso que a tua palavra vale tanto quanto a palavra do fornecedor. A palavra do consumidor vale tanto. O que vai diferenciar é exatamente as provas e você provar que você tentou resolver administrativamente, ligando, mandando WhatsApp, indo ao espaço, gerando as provas necessárias, e se você não conseguir resolver administrativamente, aí sim você aciona a justiça. E aí, nessa de acionar a justiça, tem aquele juizado de pequenas causas. Sim, o juizado de pequenas causas é o antigo, hoje é o juizado especial cível. Conhecido como antigo juizado de pequenas causas. Então atualizou, nem sabia disso, atualizou? Não, a nomenclatura é o juridiquês, né? Nomenclatura é juizado especial cível. Mas até deu uma melhorada, porque pequenas causas, gente, mas cara, eu não vou falar não, pequenas causas, cara, já é uma pequena causa, mas né? Tem que ir, cara, tem que ir, né? Sabe por quê? Porque é o teu direito. Entendi. Mas 5 quilos de feijão é pouco? Não. Se o teu direito ele não foi sancionado, você tem que ir. Não é nem tanto a questão financeira, você não vai nem tanto pleitear a questão de dano moral, nem nada disso, mas é mais uma questão didática. O fornecedor precisa entender que ele precisa respeitar o consumidor. Então, mas é pouco, o valor é pouco, mas se realmente você esgotou e você não conseguiu resolver, acione a justiça, que ela está ali exatamente para isso. E isso é prestação de serviço, é consumo, né? É qualquer coisa no sentido de que você contratou ou que você tentou comprar ou que você fez e não recebeu exatamente aquilo que estava sendo oferecido, cabe uma ação. Sim, pacta sunt servanda, o pacto tem que ser cumprido. Eu sabia que ele ia mandar uma dessa a qualquer momento. Eu esperei tanto por um momento para usar isso aqui.
O contrato, ele é válido, não apenas o contrato escrito, o contrato tácito. Ou seja, se você se prontificou a entregar algo para alguém, você tem que cumprir. Se você foi remunerado por isso, isso te obriga a você entregar algo a contento, ou seja, algo que a pessoa possa utilizar, né? Muito bem. Então, se você prometeu alguma coisa tacitamente, verbalmente ou através de um contrato escrito, você tem que cumprir ipsilíteris aquilo que está no contrato. Se você não cumprir, você vai ser sancionado e você vai arcar com as consequências. Não apenas estourando o valor, mas questão de perdas e danos também. Hoje em dia a gente fala muito do danos morais. Dano moral não é para você ganhar dinheiro. Eu costumo falar para os meus clientes, a justiça não é para você ganhar dinheiro, a justiça é para você resolver o seu problema. Mas o dano moral, ele é uma estratégia não punitiva, mas didática, para o fornecedor entender que ele precisa respeitar. Se ele não respeitar, ele vai ter que arcar com os custos materiais, mas também com os custos morais. Muito bem. Olha, vou fazer um intervalo rapidinho. Já estou até atrasado para ir para esse intervalo, né? E a gente volta conversando com o Dr. Cleiser Alves, advogado especialista em direito do consumidor. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, aproveita. Manda mensagem aqui pra gente, 98018-8880. Mas a gente vai falar também na volta sobre essas fraudes dos bancos, né, que a gente sofre. Recentemente eu sofri uma dessas também, contei aqui para a família Tupi. Como é que a justiça está lidando com isso? Já, aqui no Tamo Junto. Aliás, não, agora no Pega a Visão do programa Cristiano Santos. É isso aí. Pega a Visão. Pega a Visão de hoje, conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Cleiser Alves. Primeiro bloco aqui, já tiramos muitas dúvidas sobre o Código de Defesa do Consumidor. Você que não ouviu, dá uma voltadinha lá no YouTube da Super Rádio Tupi, você vai ter muita informação, vai pegar muita visão. E nós ficamos, antes de ir para o intervalo, doutor Cleiser, de falar dessas fraudes, cara, que estão cada vez mais comuns. Cara, e são pegadinhas. Eu mesmo caí em uma, você sabe muito bem, tá me ajudando nisso aí, que me mandaram um SMS para eu entrar naquele SMS dizendo que é vantagens do banco. Quando eu abri, cara, era a frente ali igualzinha do aplicativo do banco. E pá, eu entrei. Só que ele não me disse que me deu golpe. Depois me liga uma mulher dizendo assim: olha, nós percebemos que você fez um acesso indevido e era um golpe. Eu sou do banco tal, gerente fulana, e tô aqui para te defender desse... Cara, fazia todo sentido para mim. E eu fui com ela. Irmão, fui com ela ali até que ela fazia parte do esquema também e foi ela quem me deu o golpe final. Como é que a justiça está lidando com essas fraudes? Qual é a responsabilidade do banco em devolver esse dinheiro, o Dr. Cleiser? A boa justiça, o bom direito é aquele que amadurece e caminha na atualidade, né? Realmente houve um boom, né, de fraudes e são organizações criminosas. A gente tem vamos dizer assim, uma quantidade enorme do golpe do falso advogado. Então é uma perturbação, mas às vezes 7, 8, 9, 10 clientes por dia entrando em contato comigo para saber se o dinheiro já saiu, que alguém me pediu para mandar a conta. Então, eles são organizados. E, quer dizer, usando você como se fosse esse advogado, usando teu nome? Usa o meu nome, tem acesso a todas as petições, tem acesso a tudo. Sabemos até que advogados inescrupulosos fazem parte dessas organizações. Advogados formados mesmo. Formados com OAB, porque aí tem acesso ruim, né? a todo o sistema. Aí é ruim. E porque são fraudes de milhões e milhões e milhões. Então, mas a justiça, ela entendeu que os bancos, eles têm que ter responsabilidade, né? O próprio STJ, através da súmula 479, diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Porque estava muito fácil, né? Havia fraude, o consumidor era lesado e o banco se eximia completamente da culpa. Não, foi você que fez, foi você que... Caiu você que deu mole. Exatamente, mas há o risco do negócio.
Se o banco ele é monetizado com o tipo de trabalho, eles têm que, no mínimo, ter mecanismos e ferramentas de segurança para que isso não aconteça. Rapaz, inclusive eu tentei, né, junto ao banco, fiz os recursos, fui lá, tive que fazer em cada agência, que acabei sendo lesado. Boletim de ocorrência. Fiz o boletim de ocorrência e fui nas agências, porque acabei sendo lesado em duas agências diferentes, 2 bancos diferentes. Fiz a carta de próprio punho e fui negado pelos 2. Aí vamos para a justiça, né? Não há outra opção. 99,9% dos bancos se eximem da culpa e tentam lançar nos ombros do consumidor. Mas aí na justiça... Na justiça existem movimentos, né, que pró-banco, existem juízes que entendem que você que errou, o problema é teu. Mas é minoria. A maioria dos juízes, eles vão através da súmula 479 e, na maioria das vezes, tendo provas de que realmente houve boa-fé do consumidor e má-fé, obviamente, das organizações, ele defere o estorno do valor e muitas vezes até danos morais. Muito bem. Patrícia Ingo, nossos ouvintes também participando através do nosso WhatsApp 980188880, uma oportunidade de uma consulta com um grande advogado aqui. Ô Pati, quem está fazendo a pergunta aí? Pois é, Cris, aqui é o nosso ouvinte, o Alexander. Ele falou que tinha uma TV, né? E aí acabou a garantia. Justamente quando acabou a garantia, ele descobriu que tinha um defeito oculto. Daí ele entrou com um processo que é nas causas, vamos falar aqui, né? Pleiteando, que é um bem durável. E o juiz está entendendo que ele está pleiteando a garantia. E aí ele quer saber se ele tem, direito realmente sobre isso. Como é que é esse esquema? E aí, doutor Kleiser, acabou a garantia? Tem direito, sim, né? Tem. Eu não conheço profundamente, mas eu percebo que parece que é o tal do vício redibitório. Meu Deus, só esse nome já é um vício maligno. Vício maligno mesmo. Pelo amor de Deus. E é o defeito oculto, né? Que você não percebe de imediato, principalmente porque alguns problemas são intermitentes. Problema na televisão. De repente, minha televisão desliga. Né? Mas ela não desliga sempre. Então, esse tipo de problema, nem sempre o consumidor leva na autorizada. Fala, vou ficar 2 meses, 3 meses sem a minha televisão, eu preciso dela. Ele vai deixando passar esse tempo com o vício e quando acaba a garantia, ele tenta pleitear e não consegue. Nesse caso, o advogado ele tem que fazer um bom trabalho e, obviamente, ele precisa ter prova de que realmente é um vício redibitório, né? Não é tão fácil de provar de identificar isso, também. De identificar isso, porque o vício, o problema intermitente, ele acontece nos momentos em que a gente não espera, né? Eu tô em casa, ele para, aí você leva a televisão. É quando você tem o jogo do Brasil para assistir, o jogo do seu time, no momento que você menos espera, a bexiga da televisão vai e para. Aí você leva na autorizada, fica a televisão ligada o dia todo. E não dá um problema. Esse é o problema. É igual do carro, né? Tu leva o carro tá parando toda hora, tá engasgando, isso aqui, você leva no mecânico e funciona normalmente. Ainda ri da tua cara, tu vê o carro rindo da tua cara. Então, deixa eu dar um conselho prático para os nossos amigos. A justiça é objetiva. Então, tudo que está acontecendo com você, se você entende que foi lesado ou que está sendo lesada, vai gerando provas. Hoje em dia a gente tem um instrumento maravilhoso nas mãos, que é o celular, que você pode filmar, você pode tirar foto, gerando prova, porque em algum momento você vai ter que demonstrar essas provas ao juiz. E isso a justiça entende como prova, né? Hoje em dia, vídeos, prints de conversas e tudo mais, tudo isso vira prova. Todas as maneiras que você tiver de gerar prova ao seu favor, até porque quando a gente entra com uma ação, a gente pede a inversão do ônus da prova. Quer dizer isso? A gente pede ao juiz que obrigue, entre aspas, o fornecedor a provar que aquilo não é verdade. Né? Então, você apresenta suas provas e o fornecedor tem que apresentar a prova de que você está errado. Né? E, na maioria das vezes, um bom trabalho feito por um bom advogado, a gente consegue resolver essas questões, sim. Muito bem. Doutor Kleiser, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que você deixasse aí a oportunidade para quem hoje não conseguiu fazer a pergunta, para te encontrar no seu escritório, no seu telefone. E você é o Dr. Kleiser Alves mesmo, não é nenhuma fraude, né? Está ao vivo aqui na Rádio Tupi. São 8h45 agora. Como é que te encontra nas redes sociais?
Primeiro um conselho, né? Se você está se sentindo lesado, lute pelos seus direitos. Não abra mão dos seus direitos. Até porque a gente lutou muito tempo, muitos anos, para chegar onde nós chegamos agora, né? E eu tô aqui, eu amo muito o direito, amo muito o que eu faço. Também enfrentei algumas situações que só consegui resolver através do direito. Se você, de repente, tem alguma dúvida, pode nos contactar. Posso deixar meu telefone? Por favor. Vamos lá, deixa eu anotar meu aqui. Meu telefone é o DDD 21. É o 98300. 1308. 1308. Já é fácil até de decorar, gente. 98300 1308. 98300 1308, WhatsApp, inclusive. Isso, o WhatsApp. A gente faz um trabalho bacana nas redes sociais também. Kleiser.alves. Lá a gente dá dicas também de direito, a gente fala sobre os deveres e direitos tanto do consumidor quanto dos fornecedores, e vai ser uma honra, um prazer poder te ajudar se houver essa necessidade. Ó, gente, Kleiser é como a gente fala mesmo, viu? É Cleizre, porque é a junção do nome do pai e da mãe, né? Sim, não é nada americano, Cleide, né? e Eliezer. Kleiser. É isso aí. Ô, Kleiser, muito obrigado, meu amigo. Poxa, que bom que você está aqui. Eu que agradeço. E já vamos deixar pré-agendado a sua volta aqui, porque não dá para falar vamos todo mesmo, dia. Vamos bora, mesmo. bora, com certeza. Não, nem precisa. Eu amo que vou cobrar a sua volta aqui. Que legal, legal. Prazerão, tá? Prazer foi meu estar aqui. Obrigado, Patrícia, pela confiança. Obrigada, sua presença. Cristiano, por me permitir estar aqui. Deixa eu repetir. Correndo o risco de ser redundante, eu amo a Super Rádio Tupi. Que legal. A Super Rádio Tupi te ama também. Doutor Kleiser Alves, advogado especialista em direito do consumidor, foi o nosso entrevistado hoje aqui no Pega a Visão, 8h47. 96,5 FM Tupi.